boa noite. A Guarda Costeira realizou esta quarta-feira em Fertão Dias um exercício militar sobre o contrabando nas águas territoriais de São Tomé. Um exercício que visa aumentar a segurança marítima no Golfo da Guiné e foi testemunhado pelo Brigadeiro-General João Pedro Cravide. As imagens são de um cenário de confronto, mas tudo não passava de uma simulação. Simulação que faz parte de um exercício de rotina para proteger as águas territoriais de São Tomé e Príncipe da invasão contrabandista. Nós recebemos uma informação do Centro Multinacional de Coordenação Marítima em Douala de que há um navio em Fernão Dias fazendo atividades ilícitas. E assim sendo, nós entramos em contato com a Polícia Judiciária e fomos informados de que esta embarcação é suspeita de ser uma embarcação-mãe de uma equipa que normalmente realiza contrabando aqui na praia de Fernão Dias. O barco Catamarã foi o exemplo do navio-mãe que descarregava mercadorias ilícitas na praia de Fernão Dias. Depois do alerta, as Forças Armadas da Guarda Costeira desdobraram-se em ação. Para efeito, um pelotão de 30 homens armados foi mobilizado. Uma parte deles se posicionou no território para confrontar os contrabandistas e outros foram ao encontro do navio atracado numa lancha. Na operação também participou o navio português de patrulha, o Zaire. Esta embarcação lançou ao mar outros militares da Guarda Costeira e todos juntos fizeram cerco ao navio de contrabando nas águas territoriais de São Tomé. Nós temos informação que a embarcação, aproximadamente às 9h30, estará a fazer desembarque de mercadorias. Esta embarcação, para fazer esse desembarque, usa uma lancha semi-rígida para fazer transbordo de mercadoria navio-mãe, terra e terra navio-mãe. E estamos à espera, assim que começarem a atividade, para tanto a equipa da Guarda Costeira, concretamente a equipa do Fuzileiro Naval e a equipa do Exército, fazer assalto tanto à embarcação que está no mar, assim como a base logística que está em terra. Foi assim que o barco chegou a ser capturado e os produtos e a tripulação foram todos aprisionados e conduzidos à polícia judiciária. O fim último deste ataque é pôr fim a esta atividade ilícita e apreender todas as provas das pessoas envolvidas e entregar às autoridades competentes para os devidos procedimentos legais. A finalidade desse exercício é os nossos técnicos ganharem mais prática no combate à pirataria, pesca ilegal não declarada, busca e salvamento, o contrabando. Um cenário de confronto em que as Forças Armadas da Guarda Costeira conseguiram neutralizar o ato ilícito que decorria nas águas territoriais do país numa operação de encenação. Este é um exercício anual e combinado entre os países da África Ocidental e Central. O exercício visa garantir segurança marítima no Golfo da Guiné. É um exercício que começou no último sábado com a encenação sobre a pesca ilegal na região autônoma do Príncipe e termina esta quarta-feira com outra encenação sobre o contrabando nas águas territoriais de São Tomé e Príncipe. Com imagens de Ada Jackson Cruz, Genisvaldo Nascimento, TVS. Depois de São Tomé, a Direção de Geologia e Minas levou esta terça-feira para validação na Ilha do Príncipe a Lei 9/2020, que aprova o regime jurídico de exploração e extração de inertes em São Tomé e Príncipe. Em São Tomé e Príncipe tem-se vivenciando a extração abusiva e descontrolada dos inertes, colocando assim em risco a sustentabilidade ambiental, comprometendo o bem-estar das gerações futuras. Neste âmbito, foi publicada em setembro de 2020 a Lei 9/2020, que aprova o regime jurídico de exploração e extração de inertes, em vigor um ano após sua publicação. Esse quadro jurídico define uma série de sistemas e procedimentos para extrair inertes e, a partir desse processo ou desse sistema de extração de inertes, nós queremos evitar um conjunto de problemas
particularmente a erosão costeira, a degradação de zonas, mesmo do interior das ilhas, por causa da extração de determinados inertes como pedra, areia, argila e arreiões. E para uma boa implementação desse regime jurídico, elaborou-se regulamentos para serem validados tecnicamente. Sua consulta pública já teve lugar na capital do país, São Tomé, e esta terça-feira repetiu-se na Ilha do Príncipe, região autónoma. O desafio aqui é tentar entender aquilo que são as principais preocupações das pessoas e que a regulamentação pode ter cuidado de introduzir essas preocupações das pessoas e das instituições. Temos o problema do desafio da aplicação da lei, que é a questão da fiscalização, a questão da falta ainda no nosso mercado de alternativas à areia e inertes costeiros, que coloca, no fundo, um desafio grande para a aplicação da lei. Juntou no auditório do BISTP, Sociedade Civil Organizada, quadros técnicos das instituições públicas e privadas, líderes políticos, com destaque para o presidente do governo regional, que na sua intervenção reconheceu, por um lado, a importância desta sessão face ao Estatuto de Reserva da Biosfera da Ilha do Príncipe junto à Unesco e lamentou pelo facto da referida lei não se acautelar à especificidade da região. O nosso ponto de vista é que não se acautelou as especificidades da região, a autonomia que é conferida às autoridades regionais e muitas vezes as decisões estão limitadas aos respectivos ministérios, quando se sabe que o setor do ambiente é um setor regionalizado. Logo, sentimos aqui um procedimento legislativo à revelia total dos órgãos regionais que, em condições normais, deviam ser partes neste processo de consulta em sede das comissões especializadas da Assembleia Nacional para receber os nossos contributos, acautelar algumas situações que não estamos a ver e não aceitamos que, por exemplo, seja um ministro a vir dizer sim ou não, tira-se areia na praia de Abade ou praia de qualquer outra, de maneira que a lei não foi tão clara, mas a nossa interpretação, chocando com a autonomia, chocando com o Estatuto Político Administrativo, vamos sempre pelo Estatuto Político Administrativo, que é uma matéria regionalizada, temos competências para agir, por isso esperemos que o regulamento acautele ou corrija esta situação, porque na região, com exceção de alguns setores como a justiça, forças de segurança, fora estas situações, quase todos os outros setores estão descentralizados, por isso não aceitamos que se atue no sentido de reduzir ou esgotarmos essa mesma autonomia. A iniciativa deste exercício conta com a ajuda financeira do Banco Mundial através do projeto e o Programa de Adaptação às Zonas Costeiras mais Vulneráveis, o ACA. Que nós, o ACA, enquanto projeto, apesar de ter um timing limitado, tudo quanto são as ações inerentes à questão da zona costeira, podem contar conosco, que nós estamos de braços abertos para continuar a colaborar. Validação da lei que aprova o regime jurídico de exploração e extração de inertes, com destaque para areia, fica este apelo do consultor Mechion. O país é de todos e que ele é marcado pela beleza única e tudo mais. Se nós continuamos a extrair areia e inertes costeiros, provavelmente daqui a uns 5 anos os nossos filhos já não vão conhecer o país. Já vão dizer que eles vivem numa ilha, mas nunca vão ver praias que nós só temos em São Tomé e Príncipe. Direção de Geologias e Minas na Ilha do Príncipe, concessão de consulta pública para a validação da Lei 9/2020 que aprova o regime jurídico de exploração e extração de inertes. O presidente da Câmara Distrital de Mesoche inaugurou hoje a fábrica de produção artesanal de óleo de palma em Sanguembu. A infraestrutura vai permitir melhorar as condições de trabalho e aumentar a produção. Apenas um pouco. Brinde e corte de fita deram um pontapé de saída nesta celebração. A infraestrutura ora inaugurada vai permitir melhorar as condições de trabalho e aumentar a produção artesanal de azeite de palma de Sanguembu. Antes trabalhávamos embaixo de sol, fazemos azeite embaixo de sol, chuva, essas coisas todas. E com essa casa já feita aqui, faltam umas coisas ainda, mas eles vão fazer. Que tipo de coisas? Está faltando mais fazer a cozinha,
porque nós ainda não temos cozinha. Está a faltar mais canoas e está a faltar mais fazer um consumidor lá atrás, porque quando a chuva cai aqui fica com muita lama. Junto à deputação de Badajoz, juntamente através da CODAM, que é uma ONG também, toda ela espanhola, através da Câmara Estatal, conseguiu engajar este apoio financeiro para apoiar esta cooperativa de modo a melhorar a condição e o modo de produção de óleo de palma aqui nesta localidade. Eu espero que eles tenham mais dinâmica agora, tendo esta infraestrutura, poder fazer melhor uso possível e com mais dinâmica poderem produzir mais e garantir melhor renda para a sua família. A ampliação do espaço da fábrica da Cooperativa dos Produtores de Azeite de Palma em Sanguembu começou com a antiga direção da Câmara Distrital de Mesoste e foi concluída com este governo. E continuamos dando continuidade na conclusão dos trabalhos e hoje estamos aqui justamente para a inauguração. Quando ainda começamos, pois claro, a infraestrutura não estava assim, mas o financiamento já existia. Inclusive já chegamos a ter no mês de dezembro a visita da deputação, dos representantes da deputação de Badajoz, cá em São Tomé, no qual também já veio cá visitar as obras e de facto houve algumas recomendações, mas de acordo ao financiamento disponível, conseguiu chegar a este nível. A representante da Cooperativa dos Produtores Artesanais de Azeite de Palma de Sanguembu ficou satisfeita com a inauguração deste espaço. Nós fazíamos 300 litros mais ou menos, mas com essa casa e a inauguração que nós vamos fazer aqui agora, vamos aumentar mais quantidade de litros de azeites, vamos comprar mais andim, vamos ter mais produção. É uma satisfação? Sim, é uma satisfação. Mais de 15 membros da Cooperativa dos Produtores Artesanais de Azeite de Palma de Sanguembu com melhores condições de trabalho. Os jovens reclamam uma maior atenção das autoridades para com os sobreviventes do massacre de 1953. A preocupação surge na sequência do chá intergeracional organizado em alusão a mais um aniversário do massacre de Batepá. A ocasião serviu para ouvir, na primeira pessoa, testemunhos dos sobreviventes. Grande problema. Prenderam muita gente, deram muita gente porrada, violaram muitas mulheres. Mulher tem que juntar 10, 5, 6, 7, 8 mulheres numa casa. Quando há uma, duas mulheres só, eles violam. Isso todas essas brincadeiras tudo. De dia! Agora que fará da noite agora. Testemunho de quem aos 19 anos viveu e sobreviveu ao massacre de Batepá. Hoje, com 88 anos, Américo Cristo Boi foi convidado juntamente com seu colega Jerónimo Félix a partilhar os horrores do massacre com os mais novos. O chá intergeracional sobre o massacre de 1953 foi servido pelo Instituto da Juventude em parceria com a Comissão Nacional para a Celebração do 3 de Fevereiro. Conseguimos trazer 2 dos 8 sobreviventes ainda vivos do massacre de 53 para nós testemunharmos em primeira mão, em primeiro momento, um momento ímpar aqui na Casa da Juventude, no encontro com os jovens e para os jovens, onde os jovens estão a aproveitar, ouvir a história em primeira mão, fazer perguntas, tirar dúvidas, porque é preciso nós conhecermos a nossa história, é preciso nós termos um pouco mais de curiosidade em saber o que de facto aconteceu em 1953. E nada melhor do que ouvir os sobreviventes e os heróis nacionais. Que é preciso que os jovens comecem a se interessar mais pela nossa história e ouvindo assim de forma direta, verídica da pessoa que passou por este massacre. É muito bom que nós temos estado a ouvir, mas por outrem, não é? Acredito que essa é a primeira vez que os jovens têm esse contato direto com os sobreviventes
e vi que os jovens estão mesmo interessados também em conhecer a nossa história, a nossa cultura, e acredito que é importante ter esse contato direto com os sobreviventes e saber o que os motivou a lutar, porque eles podiam se calhar desistir. Não, eles lutaram pelo bem do povo, pelo bem do país. Ninguém pensou, olha, vou fazer só para mim. Não, acredito que pensaram no país e é preciso que nós também comecemos, né, a incutir nos jovens a pensarem no país, não de forma individual, mas que trabalhemos em prol do país. Para os jovens, é preciso que haja mais atenção aos sobreviventes. Nós precisamos, portanto, conhecer, portanto, a nossa história, o nosso passado, portanto, para viver o presente e para nós perspectivarmos, portanto, o futuro. Portanto, eu, enquanto líder juvenil, portanto, gostaria também de exortar ao governo, portanto, e toda a sociedade civil, porque o massacre, porque nós lembramos todas aquelas pessoas no dia, ou portanto, nessa semana, portanto, de massacre de Batepá. Portanto, não deveria ser assim, porque pergunta-se, e portanto, quando se ultrapassa essa semana, portanto, do massacre de Batepá, essas pessoas vivem como? Será que existe uma atenção contínua por parte, portanto, do governo e das pessoas, portanto, de direito, a nível, portanto, portanto, uma preocupação bastante grande e presente, que eu, portanto, gostaria, portanto, de ver resolvido. Muito triste saber que o que eles passaram, a sofrência em si toda, e agora não damos a mínima atenção para eles. E é muito triste isso, e até um estava a reclamar mesmo que depois do massacre, em seguida já não lhe dá atenção, eles ficaram para trás mesmo. E é mais ou menos. E o que é que gostava de deixar como recomendação ao governo? Bom, que fossem mais presentes com os que sobreviveram e apoiassem a eles, porque vejo que alguns precisam mesmo. Instituto da Juventude, palco do encontro intergeracional sobre o massacre de Batepá. Os jovens devem participar em massa na marcha de 3 de fevereiro como forma de homenagear os heróis nacionais. O apelo é do diretor do Instituto da Juventude. Cada jovem, a menos uma vez, deveria ter a oportunidade de marchar da Praça da Independência até Fernão Dias, e nós, da parte logística, estamos a trabalhar para garantirmos o transporte de regresso, para nós garantirmos lanche e água para todas as pessoas que estarão na marcha. Nós teremos 8 pontos de distribuição de água desde Gongá até Fernão Dias. Então, nós estamos a lutar para garantir esta parte, e você, jovens que estão aí em casa, participem em massa. Nós estamos 2 anos sem a marcha, e então este ano é um momento que é para nós aproveitarmos e vivermos, porque os nossos heróis da liberdade lutaram, contribuíram para aquilo que hoje nós somos e aquilo que nós temos. Por isso, nosso apelo é para que todos possam participar e participar em massa. Qual é o lema da marcha este ano? Com memória constrói-se o país, e nós não podemos, nós não devemos, nós não queremos esquecer desta parte muito importante da nossa história. O governo vai começar um projeto piloto para ajudar algumas pessoas que muito contribuíram para o desenvolvimento do país, segundo o ministro da Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais, que esteve num debate na TVS. Além do cartão de saúde gratuito, a pensão dos sobreviventes também foi aumentada. O cartão é de acesso livre ao todo o Sistema Nacional de Saúde. Consultas, exames, análises, sim. Os medicamentos não faz parte do Sistema Nacional de Saúde, ou seja, as pessoas podem adquirir os medicamentos onde ele houver, pode ser no setor privado ou no setor público de venda, como a farmácia do Fundo Nacional de Medicamento. A partir daí também começa um projeto piloto das pessoas que muito sofreram neste país e que deram também a sua vida, a dedicação à causa de São Tomé e Príncipe, e que não estão em condições condignas. É um esforço do Ministério da Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais começar a reconhecer isso e
pedir um esforço coletivo, porque esta isenção, alguém, como dizem sempre que não há almoços grátis, faz parte do coletivo assumir em prol de algumas pessoas que nós entendemos que merecem esta isenção. Nós analisamos aquilo que podemos dar. E o que podemos dar foi a melhoria de, por exemplo, os pensionistas, aumentamos o valor da pensão para o valor do considerado atualmente salário mínimo nacional, que é 2.500, e mesmo aqueles, porque houve caso de alguns que não eram beneficiados de pensão, nós adotamos uma postura de dar dignidade dentro daquilo que nós podemos dar. É verdade que não é melhor, é aquilo que se pode dar. É que fique bem claro que dentro das condições possíveis que o país tem, nós vamos adotar medidas excepcionais como pontapé de saída para situações desse género, de pessoas que dedicaram a causa a Santo Tomé e Príncipe e que fizeram algo extraordinário que hoje nós reconhecemos como tal. E temos essa dívida para com essas pessoas e estamos a tentar compensar de alguma forma. Não é ressarcir, é compensar de alguma forma. Fique bem claro que normalmente as pessoas dizem estamos a compensar. Compensar é um valor justo. Este não é o valor justo, é o valor possível. Ainda no diálogo à tarde sobre os 70 anos do massacre de Batepá, o professor Lúcio Pinto falou dos riscos que o país corre por causa de valores e de sentimento patriótico. O professor lamentou o facto de algumas pessoas terem uma relação mais próxima com as tecnologias do que com o ser humano. O risco que se pode correr quando perdemos valores é que a sociedade, digamos, desmantela-se. Ao invés dela, digamos, encontrar pontos de convergência, ela vai começando a registrar, digamos, divergências, não é? Porque os valores, como disse, são edificadores das sociedades. Não é isto? Nós, no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia, nós agimos em função dos valores que presidem, digamos, as nossas atitudes em relação às coisas pessoais, coletivas. E tudo isto contribui para que a gente, digamos, se encontre enquanto membros de uma coletividade. A perda desses valores, como disse há pouco tempo, vai, ao invés de a gente se edificar a sociedade, ela começa a diluir-se. Os avanços tecnológicos hoje fazem com que as nossas atitudes, as nossas relações com a realidade mudam. Nós, muitas vezes, temos uma relação mais próxima com a tecnologia do que com as pessoas. Mesmo em nossas casas, nós registramos que, hoje em dia, os nossos filhos perdem muito tempo, digamos, com as tecnologias e não estão muito preocupados com aquela relação, digamos, que se deve estabelecer a todo momento dentro de um lar que permita a que as pessoas estejam mais próximas umas das outras. Essa realidade. Conquistar a medalha de ouro para São Tomé é, para mim, um feito memorável, por ser a primeira vez que participamos nesta competição. Palavras do xadrezista são-tomense Sérgio Pereira, numa entrevista à TVS sobre a vitória do país no Open da Zona 4.3. O que ambiciono para o país é continuar... O xadrezista Sérgio Pereira falou pela primeira vez à imprensa após conquistar o ouro na competição internacional que teve lugar no final do mês transato na Guiné Equatorial. Em entrevista exclusiva à TVS, em direto no telejornal, a partir da Etiópia, Sérgio Pereira disse que a conquista da medalha de ouro para São Tomé e Príncipe foi para si um feito memorial por ser a primeira vez o país tomar parte nesta competição. Sensação muito boa, porque eu sempre tive, durante toda a competição, o pensamento em Santo Tomé e Príncipe, o pensamento nas pessoas que acreditavam em mim, nas pessoas que acreditam em mim, e não queria trazer o ouro para Santo Tomé e Príncipe, e por isso
fiz tudo para o conseguir. Após a vitória no Open da Zona 4.3 em xadrez da sub-região africana, São Tomé e Príncipe conquista, assim, o segundo maior título que a Federação Internacional do Xadrez a atribuir aos xadrezistas ao nível mundial. Um feito histórico para o país, com a contribuição da Federação Santomense de Xadrez. Eu sempre tive o apoio do nosso presidente da Federação de Xadrez de São Tomé e Príncipe, o Tomé Santo, e do nosso vice-presidente, o Valdir Espírito Santo, e eles sempre me deram todo o apoio, por isso é que nós conseguimos ganhar, e também sei que eles são os dirigentes, mas sei que muitas pessoas e entidades patrocinam e apoiam também, e eu conto também com o apoio do país e, se possível, de toda a gente que quer que ganhemos fora de São Tomé e Príncipe, que ganhemos internacionalmente. O que é que posteriormente ambiciona com relação ao desporto, ou seja, a esta modalidade? Sim. O que ambiciono para o país é continuarmos a ganhar e a trazer títulos internacionais para São Tomé e Príncipe, e também ambiciono que o xadrez, que é muito positivo para todos os praticantes, gostaria que o xadrez começasse a desenvolver-se mais em São Tomé e Príncipe. Nós já somos muito fortes, somos um país pequeno, 200 mil e tal habitantes, e mesmo assim, um país tão pequeno, temos muito talento, muitos jovens, muito fortes, e eu gostaria que começássemos um pouco mais do que já fazemos muito, mas que começássemos a fazer ainda mais. O campeão reside no estrangeiro e a Federação Santomense de Xadrez está a desenvolver esforços para fazer deslocar Sérgio Pereira a São Tomé e Príncipe. Eu fico lisonjeado, não sei se merece tanto, mas é sempre bom ter o reconhecimento. Para mim o reconhecimento é tudo, e eu tive muito reconhecimento, e isso deixou-me muito alegre e deixou-me com vontade de vir ao meu país e estar com as pessoas que ficaram felizes com este feito, e vejo com muita alegria. O campeão da sub-região africana em xadrez a falar pela primeira vez à imprensa sobre a proeza alcançada na Guiné Equatorial. O Césio 137, radioativo em comparação com uma moeda. É o final deste telejornal. Nós voltamos amanhã à mesma hora. Boa noite. Até lá.